Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de revisão para a nossa avaliação do primeiro bimestre. Então, nesses slides, eu preparei alguns resumos principais daquilo que vai ser cobrado dentro da avaliação, né? A nossa avaliação vai ser dentro de dois conteúdos da nossa apostila e eu vou tentar ser o mais claro possível nessa aula de revisão, claro, que nós vamos ter um encontro online também, para tirar as dúvidas, mas estudando com a apostila vai ajudá-los a entender um pouco também melhor sobre o conteúdo. Deixar bem claro que nesses slides eu trouxe uma aula mais resumida sobre o assunto. Na apostila vocês vão encontrar o conteúdo mais concreto e já marcado, né? Quando a gente estava em aula eu fui pedindo para ir destacando, marcando algumas coisas. Então isso é muito importante, né? Então vamos lá, nós vamos abordar para avaliação o conteúdo sobre Semana de Arte Moderna, o modernismo no Brasil. É importante dizer que esse movimento do modernismo ele não surgiu só no Brasil, porque a gente fala de processo artístico. E aí quando a gente fala de processo artístico, eu não restringo ele somente a um país, né? Eu estou falando de um processo artístico onde muitos artistas passam a falar a mesma língua ou pensar a mesma coisa. Então, foi o que aconteceu com o modernismo. Foi uma ideia que muitos artistas queriam trazer para o meio artístico. Então, quando a gente pesquisa sobre o modernismo, a gente não fala só do Brasil. Na apostila, por exemplo, não começa a falar só do Brasil, mas aqui eu vou destacar, e é o que eu vou cobrar na prova, somente falando do modernismo no Brasil e o modernismo de modo geral. Mas para a gente entender o quesito de modernismo, a gente tem que buscar a fundo o seu surgimento. Tá? E vamos falar da pop art também, que é um movimento do século XX. Aqui nós vamos ter a Semana de Arte Moderna. E aqui eu trouxe para vocês nesse slide o cartaz, que foi o cartaz de divulgação dessa Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, chamada de Semana de Arte Moderna ou Semana do Dia 22, que aconteceu em São Paulo em 1922. A Semana de Arte Moderna foi um movimento artístico, se a gente pode comparar nos tempos de hoje, foi uma reunião aberta ao público, onde artistas que pensavam diferente daquela arte padrão, em outras palavras, dentro da casinha, né, um padrãozinho perfeito, eles não tinham seu espaço, porque a sociedade naquele período era conservadora e muito. E tudo que é inovação, tudo que é novo, assusta as pessoas. E foi o que aconteceu com o modernismo. Os artistas, os críticos, principalmente naquele momento, naquela época, conservadores, o pior medo que eles tinham era esse processo de modernidade que estava fomentando na sociedade artística naquele período. E não foi somente na arte. A gente pensa assim, Semana de Arte Moderna, falou só de pintura? Não. Esse quesito arte, a gente tem que entender que a arte tem várias linguagens. É o processo de comunicação. Então, música está dentro desse quesito da arte. A literatura está dentro do quesito da arte. Então, esse processo, essa fomentação, essa necessidade de buscar o moderno não aconteceu só nas obras das artes visuais, pintura, fotografia, escultura. Ela aconteceu em vários parâmetros artísticos. Ou seja, se buscou a modernidade dentro da música, dentro da pintura, da fotografia, da literatura. Tivemos muitos escritores participantes da Semana de Arte Moderna que ajudaram a organizar a Semana de Arte Moderna. Então, não foi restrito só às artes visuais. Foi um movimento que influenciou todas as linguagens artísticas. Artes visuais, música, dança, teatro. Então, aqui nós vamos ter o cartaz de divulgação. Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, em 1922, foi um evento aberto ao público, onde muitos artistas que não tinham seu espaço respeitado eram automaticamente criticados, eles começam a criar o seu espaço, começam a ser vistos. Claro, eu posso dizer para vocês que não foi aceito no primeiro momento. Nós temos uma crítica, e principalmente uma crítica muito conservadora e forte
há uma tendência muito de se criticar, mas é importante dizer que o modernismo ele entrou no meio artístico, veio para modernizar, para somar, para trazer uma arte mais conceitual, de uma forma mais moderna. Foi criticado, muito criticado, mas os artistas não pararam por aí. Eles continuaram e foi graças a isso que nós temos hoje e podemos falar sobre arte moderna, sobre modernismo, sobre movimentos que foram influenciados por isso, como o abstracionismo, né, o surrealismo, o dadaísmo, todos os movimentos artísticos do século XX, influência da Semana de Arte Moderna. Nesse terceiro slide, nós temos aqui alguns participantes e organizadores da Semana de Arte Moderna. Nessa foto aqui, né, antiga, está em preto e branco, para vocês perceberem, né, nós temos todos os artistas homens, masculinos, né, sexo masculino, que participaram da Semana de Arte Moderna. Um deles, a gente pode destacar, é o escritor Oswald de Andrade, que foi o marido da artista Tarsila do Amaral, né? O segundo marido da artista Tarsila do Amaral, que foi uma também das organizadoras da Semana de Arte Moderna. Então nós vamos ter aqui alguns organizadores, Guilherme de Almeida, de Cavalcante, que era um artista, o Mário de Andrade, o Menotti de Picha, né? E o Oswald de Andrade. O que foi a Semana de Arte Moderna, né? Se a gente fizer algumas pesquisas, vem com datas diferenciadas, né? Nós temos aqui a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922, tendo como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa. Ou seja, na Europa, quando eu falei no início da aula que o modernismo ele não iniciou-se no Brasil, a Europa já respirava essa questão do modernismo. Muitos desses artistas estavam na Europa, então eles vêm para o Brasil querendo o quê? Trazer esse conceito de moderno para cá. Então, é chamado de Semana de Arte Moderna, mas também chamado de Semana do dia 22, porque que aconteceu em 1922. Os principais objetivos dessa semana, né? Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, romper com os padrões clássicos. Padrões clássicos, gente, a gente para pensar, esses padrões, você se tinha que seguir uma regra, né? Tudo igualzinho. Então, não se podia pensar nisso, como eu falo, não podia se pensar fora da casinha. Era uma caixinha, né? Tem que pensar tudo ali dentro. É um pensamento engessado, não pode pensar diferente. E fugir do padrão, romper, abandonar o passado artístico, não. A partir dali, se pensar diferente. É como se eu pedisse para vocês uma atividade e pedisse que vocês fizessem uma leitura da imagem de uma obra e me descrevesse o que vocês estão sentindo e o que aquela imagem significa para vocês. Se não tivesse esse rompimento com os padrões clássicos, esse pensamento fora da caixinha, todos vocês teriam que responder uma coisa só e teriam uma resposta pronta, padronizada. Isso seria padrão. Como nós rompemos com essa ideia de padrões clássicos, né, nós temos a proposta de cada um interpretar. Então, quando eu coloco numa atividade, uma prova, uma obra de arte, peço que vocês descrevam para mim, cada um vai dar sua opinião. Né? Claro, eu sempre falo isso. Pedir, perguntar sobre um assunto, dê sua opinião, é muito amplo. É claro, dentro do assunto. Se eu estou perguntando sobre Mona Lisa, você não pode me falar da última ceia. É dentro do contexto da pergunta. Não quer dizer que a resposta é de acordo com o que você entendeu, mas você tem a imagem ali. Se eu peço para você falar para mim, descreva os sentimentos que você tem a partir da Mona Lisa, você não vai poder falar de uma obra que não seja Mona Lisa. A Última Ceia, a Virgem Maria com Jesus, também é uma obra de Da Vinci, ou seja, você vai observar o seu tema, o seu contexto ali e vai falar daquilo. Então, fugir dos padrões é isso que a arte moderna buscava. Cada artista se interpreta da sua maneira, cada artista tem uma visão diferenciada, embora eu tenha vários artistas que façam o trabalho de fotografia, cada um vai poder fazer do seu jeito, o seu pensamento próprio, não tem um padrão certo ou errado. Né? Criar uma arte puramente brasileira, então nós temos muita referência de fora, se tem muita obra de fora, da Europa, por exemplo, é proibido, é ruim? Não. A arte está embasada, tem uma base,
desde a pré-história, do processo de evolução do ser humano, a expressão do ser humano. Mas criar uma arte puramente brasileira é mostrar, e foi isso que a Tarsila do Amaral fez, que o Brasil tem muita coisa que pode ser mostrado que muitas vezes não era bem aproveitado pelos artistas. Artistas que idealizaram a Semana de Arte Moderna, ou seja, almejaram. Então, citando alguns, né? A Anita Malfatti, de Cavalcante, o Lazar Segal, Tarsila do Amaral e vários outros que participaram dessa idealização da Semana de Arte Moderna. Era algo que eles queriam muito. Aqui nós temos o modernismo no Brasil, eu trouxe de uma forma resumida. É importante a gente dizer para vocês que o modernismo é um movimento do século XX, conhecido como século da inovação artística. A partir do modernismo, ou seja, a busca pelo moderno, nós vamos ter vários movimentos artísticos de vanguarda. O que é vanguarda? Vanguarda é tudo que é novo, passa a ser moderno, é uma discussão nova, um movimento artístico novo. Então nós vamos ter esse processo de vanguarda que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E com isso surgiu alguns movimentos artísticos que buscavam também a questão do moderno, como o cubismo, né? Como o futurismo. O futurismo fala de movimento voltando à tecnologia, o uso das máquinas a favor da arte. O cubismo, né, fala basicamente das artes em formas geométricas, então traz toda a desconstrução das obras de arte a partir do Picasso, do Pablo Picasso e do Georges Braque também, que são dois artistas precursores do cubismo, ou seja, movimentos que buscam inovação. A pop art foi o último conteúdo que nós trabalhamos, que eu enviei também uma aula falando sobre isso. Traz esse contexto de trazer para a arte moderna, ou seja, trabalhar a cultura de massa. A pop art foi um movimento artístico que trouxe uma autocrítica da cultura de massa. O consumismo nos Estados Unidos era muito grande. Então, como eu já disse em outras aulas, o consumismo não era visto como uma doença. Hoje já é. Psicologicamente já é tido como, né, uma doença. Comprar, né, excessivamente sem precisar é um consumismo. Então, a pop art foi um movimento que trouxe essa forma de criticar, como eu já disse, pegando o que estava acontecendo no momento para criticar a cultura de massa. Né? Então, nós vamos ter uma pop art que tem característica de trabalhar montagem de fotografia, a partir de recorte de revista, né? Trabalhar com a publicidade de cartazes, pinturas sem volume, ou luz e sombra, pinturas simples, não tinha muita coisa clássica, não era pretensão. A pop art não queria estar pendurada em um museu, ela pode até estar hoje, que foi um movimento influenciador artístico, mas a pretensão era criticar. E se pegava muitas imagens do momento, os artistas que estavam em vigor no momento. Né? Se nós vamos falar dos principais artistas, nós temos vários. Todo artista que estava em evidência naquele momento, já que ela falava da cultura de massa, ele era utilizado em seu rosto, estampado em camisa, em logo, em emblema, logomarca de produtos. Para quê? Escandalizar, mas de uma forma artística. E aí as imagens da pop art trazem isso. Né? Artistas como a Marilyn Monroe, por exemplo, que estavam em evidência. Então, se vocês perceberem, as cores chamam a atenção. O mesmo rosto de cores diferenciadas. Eram os rótulos daquele tempo, né? As formas gestuais que traziam contexto de crítica, ou seja, todo o assunto voltado à autocrítica, mas dentro do quesito artístico. Então, na apostila tem partes já marcadas em aula, que vai ajudá-los a estudar muito melhor. E nessa aula eu tentei resumir o máximo possível do conteúdo. Nós vamos ter um encontro online também e vamos tirando as dúvidas para conseguirmos fazer todos uma prova muito boa nesse primeiro bimestre. Ok? Espero que tenha sido claro e até mais.